Sejam muito bem-vindos ao Casa Embrapa Podcast e no episódio de hoje temos a honra de receber o renomado oncologista Dr. Tiago Pádua e hoje nós vamos abordar um tema de extrema importância neste mês de outubro, o Outubro Rosa e a relevância dos exames de rotina para a prevenção do câncer de mama. Dr. Tiago, é um prazer recebê-lo aqui para discutir, né, esse assunto tão importante para a saúde e também para o bem-estar, né, de todas as pacientes. Queria que o senhor se apresentasse, falasse um pouquinho, né, sobre o seu trabalho para a gente dar início aqui. Certo. Meu nome é Tiago Pádua, eu sou médico oncologista. Atualmente eu atuo no hospital de base, no setor da oncologia clínica e também como médico oncologista da clínica Oncology Vital. Já são aí 8 anos desde o término da especialização, todos eles aqui em Brasília. E dentro da área de atuação em oncologia, tem sim uma atenção especial pelos pacientes de câncer de mama. Então é até um tema até fácil para a gente poder conversar, que isso está bem no meu dia a dia, que são as pacientes com câncer de mama, né? E aí a gente pode conversar tanto desde o diagnóstico, acompanhamento e tudo que envolve essa doença, que eu vejo que traz muita angústia para as pacientes e os familiares, né? Com certeza. E assim, já entrando como o senhor falou, que a gente já falou alguns dos temas que nós vamos abordar aqui, eu vou começar com o nosso primeiro quadro aqui, que é a prevenção e a detecção precoce, né, do câncer de mama. E a minha primeira pergunta é exatamente sobre assim, os principais exames, né, que nós devemos realizar para a detecção precoce do câncer. Sim. E assim, a periodicidade, né, para as mulheres desses exames. Então, o que a gente tem? Sempre no Outubro Rosa, a gente tem aí, esse tema está sempre sendo discutido, né? Eu vejo que é um momento que a gente tem de revisar ou lembrar da importância dos exames de triagem. E aí a gente tem exames de triagem, ecografia de mama, mamografia, ressonância de mama, que são exames de triagem. A depender da idade, a gente prefere um ou outro exame, tá? Pacientes mais jovens a gente usa a ecografia de mama, pacientes acima de 40 anos a gente prefere mamografia. Esses exames devem ser feitos rotineiramente uma vez por ano, e sempre acompanhado de uma avaliação com o mastologista e o ginecologista, porque apesar de ter os exames serem importantes, a gente não tem como tirar a avaliação do médico também desse conjunto de medidas para a gente ter. Se a gente não conseguir evitar, que a gente consiga ter um diagnóstico precoce e com taxas de curas muito maior, que é tão importante, né? Com certeza. Em relação à frequência, o senhor falou de uma vez por ano, mas tem uma idade mínima, assim, tipo, a partir de que idade? Tipo, a partir dos 30, com 20 e poucos anos? Não, a gente tem, acima de 40 anos, a gente já pode fazer de forma rotineira a mamografia. Porém, você tem pacientes que eventualmente têm história familiar de câncer de mama, você vai começar mais precoce, geralmente 10 anos ali antes de quando aquele familiar teve o câncer de mama. Então, algumas a gente começa a partir dos 30, mas rotineiramente a partir dos 40 anos. Entendi. E existem, assim, o senhor falou sobre casos de familiares, né? Mas existem fatores de risco, assim, específicos que aumentam essa probabilidade de desenvolver, além da questão genética, mas no nosso dia a dia a gente tem algum fator de risco? Isso sabe que é uma coisa que chama a atenção, porque quando a gente pensa no câncer, está muito ligado a pensar que é um fator genético e a gente tem que, de origem genética dele, quando a gente fala genética familiar, é em torno de 5% dos casos. Sério? A maior parte não é de origem familiar, é esporádico. E aí a gente tem sim sedentarismo sendo um desses fatores de risco, a ausência de gestação ou gestação em idade mais avançada, a amamentação é um fator protetor, então aquelas mulheres que não fornecem amamentação têm um fator de risco maior. A alimentação, a gente tem hoje isso não só para câncer de mama, mas a gente serve para quase todos os tipos de tumores de uma forma geral, que é a alimentação rica em ultraprocessados. Quando a gente pensa numa alimentação com ultraprocessados, a gente tem sim um aumento do risco, além do tabagismo e do etilismo, também são fatores de risco.
para o surgimento do câncer. São. Então, assim, de uma forma geral, uma vida saudável já seria muita coisa aí para a gente conseguiria já ajudaria reduzir bastante. né? Já reduziria bastante. Em relação ao autoexame, assim, como ele pode complementar realmente esses exames realizados nas clínicas e nos hospitais? Assim, a gente não pode ter o autoexame, pensar ele como o principal. O autoexame é mais um auxiliar mesmo, porque assim, ele vai estar muito mais relacionado ao autoconhecimento, a mulher conhecer seu corpo, falar, opa, apareceu algo aqui que eu não tinha, liga um alerta. Existe a rotina de, uma vez por ano vou fazer meus exames de check-up, minhas avaliações, beleza. Nesse intervalo, estou fazendo o autoexame, percebo algo diferente, é nesse ponto que ele é relevante. Uhum. Ele de forma nenhuma substitui exames de imagem e a consulta com o médico. Ele é muito mais esse conhecer o seu corpo, falar, não, aqui eu já tenho, é um nódulo que eu acompanho há muito tempo, já vi que é uma lesão benigna, um fibroadenoma, não tenho que me preocupar. Do que pensar, assim, a gente não pensa nele como um dos exames de triagem relevantes. Por quê? A nossa mão, a nossa capacidade de detectar apenas um nódulo com as mãos é baixa. Nódulos menores que 2 centímetros a gente não percebe muito bem. Sim. Então, assim, ele é muito mais nesse sentido. Conheço o meu corpo, tem algo diferente, eu vou até antes daquela data recomendada. Tá? Perfeito. Não que ele substitui, é importante, mas ele não substitui, não. O exame com um mastologista, ginecologista. E quais são, assim, os sinais que as mulheres devem ficar atentas, né, que podem indicar que tem realmente esse algum... Porque, como o senhor falou, é difícil, né? A gente vai tentar fazer esse exame, mesmo conhecendo o corpo, às vezes é difícil detectar alguma coisa. Mas existe algum outro sinal, além de um nódulozinho, que pode indicar? A gente tem, às vezes, uma descarga papilar, sai uma secreção que não é comum, uma hiperemia na pele, às vezes pode surgir pontinhos, mas aí a gente está pensando em uma doença um pouco mais avançada, ela pode fazer pequenas lesões acneiformes, umas lesões vermelhinhas na pele. Certo. Então, assim, uma mudança de característica da cor da pele, uma descarga papilar, uma saída de secreção pelo mamilo, coisas que não eram esperadas, né? Se a gente pensa que está muito associado à dor, mas dor nem sempre é um sintoma relevante. E esse tipo de sintoma que o senhor está citando, normalmente já é um pouco mais avançado, né? E é daí que vem, né? O exame de triagem, que ele consegue ver coisa bem mais precoce do que a gente contar que vai estar ou uma lesão ulcerada, que aí não há dúvidas, Sim. ou um sangramento numa mama, que não é também normal. Então, assim, esses vão ser sinais de alertas, mas de uma doença mais grosseira, mais avançada, que não é o que a gente gostaria quando a gente está falando em triagem. Em prevenção, em prevenção ou em diagnóstico precoce, né? Certo.